Deus seja louvado. Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 107. O assunto diz: a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, esvai-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em deserto, e nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência. E semeiam campos e plantam vinhas, que produzem fruta abundantemente. E Ele abençoa-os, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro
e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. É um salmo com 43 versículos, um tanto longo, mas existe aqui uma palavra-chave neste salmo, que é que todas as coisas, dificuldades, todas as angústias, elas vêm e as pessoas acabam se afastando até de Deus. Mas eles voltando para Deus, Deus os recebe novamente, Deus os perdoa, e aqui repete muitas vezes sobre a bondade e a misericórdia de Deus, para o homem louvar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com os homens. Então, leia novamente atento este salmo e você verá que fala de sofrimento, de angústia, de dificuldade, e relata aqui até os mercadores, os navegantes no mar, que se levantam aquelas ondas enormes e de repente forma aquelas marolas e o navio já vai lá para baixo e fica afundando e subindo aquele balanço do mar, e todos se atemorizam quanto a isso. Por causa desse balanço, eles temem que a embarcação não vai aguentar. Mas isso nós passamos na nossa vida, e estamos navegando nesta vida. E o mar se levanta, as águas se agitam, os ventos são fortes, e a chuva, a tempestade vem com trovão, com raio. Mas Deus, o Senhor Jesus, no momento certo, diz: acalma-te, vento, acalma-te, mar, e faz-se uma grande bonança, uma tranquilidade e uma segurança e uma paz no coração daquele que estava apavorado. Então, na nossa vida temos muitos altos e baixos, momentos de pavor, de sofrimento, de tristeza, mas o Senhor abaixa tudo isso e entra uma paz no coração. Então, busquemos a Deus, busquemos a misericórdia do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, aqui, falando dos mercadores, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, comercializando, transportando cargas, navegando, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Em alto mar, eles veem as obras no profundo, as obras grandiosas de Deus, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, formando uma grande tempestade. Glória a Deus. Sobem aos céus, sobem ao alto aquelas ondas enormes e descem aos abismos e fazem aqueles buracos na água, onde o navio afunda, vai lá embaixo, ressurge e fica nesse movimento grandioso, como se fosse uma pecinha de brinquedo em alto mar. Glória a Deus. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia, em medo. Se angustiam em alto mar os navegantes, glória a Deus, de medo. E a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, movimento do navio entorta para cá, entorta para lá, e faz todo aquele balanço como ébrios, como se estivessem bêbado, uma pessoa bêbada que sem equilíbrio, vai para a esquerda, para a direita e tropeça aqui, tropeça ali, e esvai-lhes toda a sua sabedoria, ou seja, perde o controle do navio, não sabem, ficam ali à mercê daqueles ventos, daquelas ondas, daquele movimento, perde a direção. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-lhes toda a sua sabedoria do controle da situação. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Aí não resta nada mais a não ser clamar a Deus, pois perder o domínio da situação,
E o Senhor os livra das suas angústias. O Senhor faz cessar as ondas, faz baixar as ondas e acalmar o mar. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Glória a Deus. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Então nesta nossa vida é como se estivéssemos num mar revolto, atravessando por essa vida, onde a tempestade de contínuo nos pega e vem sobre nós, mas clamando a Deus, Deus faz cessar os ventos tempestuosos, as ondas tempestuosas, e acalmam-se as ondas. Glória a Deus, como Jesus Cristo deixou o exemplo, andou sobre o mar estava muito agitado, e foi até caminhando sobre as águas, até o barco onde estavam os seus apóstolos, seus discípulos, e o Senhor, e Pedro disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, porque já era noitinha, e estava toda aquela neblina, o Senhor disse: permita-me que eu vá também caminhando até ti. E o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas se atemorizou quando chegou perto do Senhor e começou a afundar, e disse: Senhor, salva-me, pois estou perecendo. E o Senhor Jesus estendeu a mão para ele, e o segurou e o levantou novamente sobre as águas. Então, a palavra de hoje é o porto desejado, o porto da salvação. Para nós chegarmos nesse porto, nós temos que passar pelo alto mar, pelas ondas agitadas nesta vida, pelas dificuldades, pelos ventos fortes das tempestades, pelos trovões, pelos raios. Mas diz aqui que buscando ao Senhor, então clama ao Senhor na sua tribulação, no seu pavor, e o Senhor está pronto para nos ajudar, como o Senhor Jesus deu as mãos para Pedro quando se afundava no mar e o sustentou sobre as águas. Assim também o Senhor vai sustentar a nossa embarcação nesta jornada, nesta viagem ao porto desejado, o porto da salvação. Então tenha fé em Deus. Se está passando, se você está numa grande tempestade nesta vida, clame ao Senhor, busque a misericórdia de Deus, busque a palavra de Deus, o socorro de Deus na sua vida. Porquanto o Senhor Jesus aqui está dando as suas mãos, a palavra de Deus são as mãos do Senhor para nos sustentar, para atravessar esta grande tempestade que se apresenta na nossa jornada, na nossa viagem, na nossa navegação por este mar da vida. Glória a Deus, este grande mar. Então estamos atravessando, caminhando em busca com o objetivo do porto da salvação. Não perca o foco, não perca o mapa. Eis aqui o mapa do porto da salvação. A palavra de Deus, onde ela nos ensina a caminhar, e onde ela nos dá a direção, nos dá o norte para a nossa viagem. Glória a Deus. Então não perca, não desanime, e não deixe de buscar, observar este mapa da navegação da vida espiritual. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor faz proezas, o Senhor faz tudo está patente ao seu poder, patente nus aos seus olhos, tudo sabe, tudo conhece. O Senhor conhece o nosso coração, o coração de todo homem, de toda mulher sobre esta terra. Busque a Deus enquanto pode achar e encontrar. Então, o Senhor transforma terras férteis em deserto, o Senhor transforma rios, riachos em terra seca, e o Senhor faz o inverso também. O Senhor transforma deserto em terra produtiva, faz produzir no deserto
faz nascer fontes no deserto, em terra seca, o Senhor transforma também em terra cheia de água, de fontes, de rios, de riacho. Assim é o poder de Deus. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Então, creia em Deus, na sua justiça, busque o Senhor em oração, leia esse salmo novamente, esta palavra, devagar, com atenção. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então alguns se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Então, quando as pessoas desprezam o conselho de Deus que está na sua palavra, eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, desprezando os conselhos de Deus, é um tropeço na vida da pessoa, como se ele estivesse, como que espiritualmente tropeçando e caindo. E não houve quem os ajudasse, não houve ajuda nesta terra, não há ajuda em lugar nenhum para ele, a não ser em se voltar para Deus. Então, olha aqui, se voltaram para Deus, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E o Senhor está pronto para o receber de volta, para você que se arrepende e quer continuar a caminhada de acordo com a palavra de Deus, com temor, com respeito, com dedicação. O Senhor os livra da angústia, da tristeza e põe a paz no coração. E Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. O adversário mantém as pessoas presas na escuridão, nas trevas. Nas trevas por quê? Porque não conhece a palavra de Deus, não consegue se chegar à luz da palavra de Deus. Isto que eu estou lendo está aqui no versículo 12, ó. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, ou seja, voltaram-se para Deus, clamaram a misericórdia e o socorro de Deus, e Ele os livrou das suas necessidades, do seu pavor, daquele mal que sobrevinha sobre eles, tirou-os das trevas e sombra da morte. Então busque ao Senhor para vir à luz de Deus, venha para a luz da palavra de Deus, saia das trevas, glória a Deus, da sombra da morte, porque quem anda neste mundo está tendo a luz do sol, mas se anda fazendo tudo que o deseja o seu coração, tudo aquilo que desagrada a Deus, espiritualmente está caminhando em trevas e na sombra da morte. E quebrou as suas prisões. Então, voltando-se para Deus, Deus os libertou daquela prisão do pecado e tiveram vida com liberdade para servir a Deus. Louve ao Senhor pela sua bondade. Isso aí é bondade e misericórdia de Deus. E isto se repete várias vezes aqui nesta palavra. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então vamos ficar com esta palavra. Aqui a chave desta palavra é o porto da salvação, o porto desejado. Então o Senhor faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, com a tranquilidade, com a paz, e Ele assim os leva ao porto desejado. Então se afirme na palavra de Deus e continue a navegação no mar, nesta bonança que o Senhor trará para a sua vida e fará cessar toda esta tempestade. Então esse é o conselho da palavra de hoje. Ficamos com a palavra de Deus, com a promessa de chegar ao porto desejado através da palavra de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.